Olha, agora eu preciso conseguir fazer você enxergar um negócio que é um pouco invisível, tá? Então, a ideia é que é assim, ó, quando você tá no campo elétrico uniforme, você pode ter esse movimento. Lembra que o campo elétrico uniforme a gente gosta muito por conta de ele ter um valor constante. Então, se o enunciado for assim, ó, uma região de campo elétrico, o campo vale 100 newtons por coulomb, vale 100 em qualquer lugar aqui, o campo vale 100 em qualquer lugar aqui. Certo? É constante, porque as linhas de força são equidistantes, tá bom? Então, significa assim, ó, se você colocar uma carga Qzinho aqui, independente dela ser positiva ou negativa, ela vai, durante algum tempo, se deslocar até uma posição aqui que tem uma distância entre si de D. Nós podemos relacionar campo, que vai ser ali uniforme, distância percorrida e tensão ou DDP, usando aquela linda que se chama fórmula do Edu. Ó, E, campo, D, distância, U, tensão, DDP, certo? Que é o VA menos VB. Ela é uma formulinha indefesa, pequenina, que os vestibulares adoram. Então, essas duas aqui, ó, bem importantes. Os vestibulares adoram, tá? Cobrar você. E ela é um pouquinho especial, porque na maioria das fórmulas que a gente estuda, do lado esquerdo tem uma letra, não é verdade? Tipo aqui, ó, trabalho é igual a isso, força é igual a isso. Tudo que a gente escreveu hoje, à esquerda tinha uma letra. E ela é diferente, porque ela tem o E e o D do lado esquerdo e só o U do lado direito. Ai, Thaís, então por que você não escreve E igual a... Quer dizer, U igual a E vezes D? Porque não fica igual o Edu. Então todo mundo guarda desse jeito para gravar que é a fórmula do Edu, entendeu? Mas o igual fica depois do D. O U fica sozinho à direita, tá bom? Então a ideia é assim, ó. Eu tenho uma diferença de potencial entre esses dois lugares, que é o ponto de partida e o ponto de chegada da sua carga Qzinho. Por isso, ela vai querer se movimentar de uma distância D dentro desse campo elétrico aqui, tá bom? E aí eu queria só já dar uma introduzida nas superfícies equipotenciais para você tentar entender comigo que nessa região o campo é uniforme, a linha é equidistante, então o campo é igual. E o potencial, que é o V, aqui vai ter o ponto A com o potencial VA e aqui o ponto B com o potencial VB. Ele muda. Thaís, por que o campo é constante e o V não é? Uma coisa é uma grandeza escalar, outra coisa é uma grandeza vetorial. Lembra que naquele exercício a gente fez para descobrir o potencial no ponto A, a soma simples do Q positivo e do Q negativo? Por isso, porque eu faço uma soma simples. Então aqui a ideia é assim, ó, se eu sou esse Qzinho, imagina que essa parede, ela é a placa mais. E aquela parede é a placa menos, certo? Então, a placa mais, ela tem um V, que é o potencial dela. A placa menos, ela tem o V dela. E lembra que quanto mais próximo da placa, ou da carga, eu tenho mais influência dela. Porque aqui, ó, vai ter um V, pensa daqui, que eu tô bem pertinho, esse V vai ser mais 100, positivo. E daquela ali vem um V menos 10. Então, eu faço a soma das duas placas. Mais 100 menos 10, mais 90. Nessa linha que tô eu e a Rafael aqui, ó. Todo mundo que tá nessa linha vai sentir o mais 100, porque tá a mesma distância da parede positiva, e vai sentir o menos 10. E aí, como resultante, eu vou ter mais 90. Como se o VA, então, fosse mais 90, certo? Aí eu vou lá na linha do Fábio aqui, ó. Aqui, então, eu tô mais distante da positiva e mais perto da negativa. Então, aqui nesse lugar, ela vai me trazer um mais 40, porque eu tô longe dela. Então, não pode ser 100, tem que diminuir o valor, certo? Quanto mais distante, menor o valor desse potencial. Então, aqui é mais 40. E essa vai me trazer menos 60. Então, eu e o Fábio, nós estamos sentindo o mesmo potencial resultante.
mais 40 menos 60 dá menos 20. Então, todo mundo que está aqui está sentindo o potencial menos 20. Então, do mais 90 para o menos 20, vocês concordam que tem uma diferença? Por isso que as cargas vão tender a se movimentar nessa região, certo? Igualzinho as cargas se movimentam na mangueira, que tem essa diferença de potencial. Então, pensa que o potencial ele vai ser uma soma simples, a contribuição de cada placa que está naquela região, certo? Por isso que aqui, ó, eu tenho um VA, que é constante para todo mundo que está aqui, eu tenho um VB que está constante para todo mundo que está aqui. Essas linhas é o que nós vamos entender que são superfícies equipotenciais. E agora, nós vamos ver o que são essas famosas superfícies equipotenciais. Ó, então nessa parte aqui do campo elétrico uniforme, a gente já pensou um pouco sobre essa situação da superfície equipotencial. É importante? É super importante, de verdade. Então, aqui os mais importantes são a fórmula do Edu, o trabalho da força elétrica e a superfície equipotencial. Você sai daqui entendendo, tá? Tá. Ó, então vamos imaginar assim que eu posso pensar sobre esse assunto em duas situações diferentes, que são as duas que a gente vem estudando desde a aula passada. No caso, você tem uma carga pontiforme, que vai gerar ao redor dela uma região de campo elétrico que não é uniforme. Quanto mais perto dela, mais intenso é o campo, e quanto mais longe, menos intenso. Ou também numa região de campo elétrico uniforme, que aí o campo é igual em toda essa região aqui que existem as linhas de força, certo? Aí, então esse nome de superfície equipotencial, pensa que o potencial é o que nós chamamos aqui na nossa lousa de V. Quando eu falo equipotencial, são superfícies. Então, o que é uma superfície? Ah, a lousa é uma superfície, o teto é uma superfície, é uma região de área. Pode ser uma esfera, uma superfície, um plano é uma superfície, tá? Em que todo mundo que tiver contido nessa superfície vai sentir o mesmo potencial. Igual a gente pensou naquela história, eu fico alinhado com a Rafaela e eu fico alinhado com o Fábio. Nós vamos ter a mesma sensação se a gente fosse cargas elétricas. Então a ideia é assim, ó, quando eu tenho uma carga pontiforme, independente dela ser positiva ou negativa, o que acontece aqui? O campo gerado, o potencial gerado por ela é dado por K sobre D. E D é a distância do centro dela até o ponto onde eu coloco alguma coisa. Então pensa comigo que se ela é assim uma carga pontiforme, essa distância D, ela pode ser interpretada como o raio de uma, nossa, tá bem esfera, né? Finge de uma esfera ao redor da carga pontiforme em 3 dimensões, ali uma esfera, superfície da esfera. Todo mundo que está nessa superfície está a uma mesma distância do centro da carga, não é verdade? Porque eu vou manter o mesmo raio dessa superfície. Então vamos pensar que a Thaís está aqui, ó, e a Ana vem aqui. O meu potencial é 5, o potencial da Ana também é 5, porque a gente está a mesma distância D do centro da carga. Então, se eu correr até a Ana, eu mudei de potencial? Não. Eu andei em uma superfície que tem o mesmo potencial, entendeu? Aí vamos imaginar uma esferinha aqui dentro, ó, menor. Tem uma outra distância. Aí aqui vai vir a Rafaele. Então, o nosso potencial é 5, da Rafaele vai ser 8. A Rafaele, se ela vier até a Ana, ela vai ter feito alguma coisa útil, um trabalho, porque ela foi entre duas superfícies que têm potenciais diferentes. Então, ela saiu de uma superfície que tem potencial 8 para uma outra que tem potencial 5, certo? Então, essa ideia que nós temos que pensar na carga pontiforme. Toda vez que você está em circunferências ou esferas e caminha nessa própria esfera, você não faz nada de útil. Você não gera trabalho, porque a DDP vai ser 0.
O U é 0, VA menos VB. É como se eu pensasse assim, aqui eu tenho o V da Thaís, lá eu tenho o V da Ana. Mas como o V da Thaís é igual ao V da Ana, V da Thaís menos V da Ana vai dar 0. O trabalho é 0. Agora, se eu for até a Rafaela ou a Rafaela até mim, a gente vai sair de uma região que tem um potencial 8 para uma que tem potencial 5. Tem diferença de potencial? Vai ter trabalho, certo? Essa que é a ideia. Então, é bem comum você ter essas linhas pontilhadas ao redor da carga pontiforme e ele ficar te fazendo essas perguntinhas. Ah, se eu for do ponto T até o ponto R, o trabalho é positivo, o trabalho é negativo, o trabalho é 0, o trabalho não é? É isso que a gente tem que conseguir mastigar na cabeça, tá? Então tem que pensar assim, quanto mais perto do centro, mais intenso é o potencial e quanto mais distante, menos intenso. Mas o fato de ser positivo ou negativo depende dessa carga que está aqui dentro. Por quê? Porque a carga ela pode ser positiva ou negativa e aí ela vai gerar o campo que vai seguir o sinal dela. Então, para você ver se é positivo sair ou positivo entrar, depende do sinal. Be careful, tá? Então, se aqui é mais, ó, a Rafaela é mais 8 e nós somos mais 5. Então, se eu faço do 5 para o 8, 5 menos 8 dá menos 3. Se eu faço do 8 para o 5, 8 menos 5 mais 3, entendeu? Aí se o sinal é de menos, tem que tomar mais cuidado, para fazer com calma, para onde vai. E fazer o menuzinho do número, o menuzinho da diferença. Sempre inicial menos final, tá bom? E aí no caso do campo elétrico uniforme E, como que eu vou enxergar essas superfícies equipotenciais? Elas vão ser sempre perpendiculares às linhas de campo. Então, aqui vai ter umas linhazinhas assim, ó. Tchan, tchan, tchan. Lembra da ideia que a gente fez da parede? É a mesma coisa. Todo mundo que tá nesse plano que sai da lousa, assim, ó, vai sentir o potencial X. Todo mundo que tá nesse plano vai sentir o potencial Y. E todo mundo que tá aqui vai sentir o potencial Z. Então, tipo, eu vou estar aqui, a Thaís está aqui, o delator está aqui, Gabriel está aqui. Vou fazer pergunta, hein? As linhas em azul são superfícies equipotenciais. Se eu vou até o Gabriel, eu faço alguma coisa útil? Não faço. Porque eu estou numa linha que tem o mesmo potencial que ele. Então, tipo, se aqui o potencial é 5, eu vou andar no potencial 5. O U é 0, não fiz nada útil, o trabalho é 0. Então, se você anda numa mesma superfície, o trabalho é 0, porque não tem diferença de potencial. Agora, se eu for até o delatore, eu fui para uma linha de potencial diferente e depois mudei de novo. Aí eu fiz uma coisa útil, porque o potencial está variando. Então, sempre que você vê esse pontilhadinho, pensa, todo mundo que está aqui sente a mesma vontade de se movimentar, porque tem o mesmo potencial. Todo mundo que está aqui sente uma outra mesma vontade e assim vai, tá bom? É importante? É. Entender isso? Bem importante.